Aos 87 anos, uma idosa milionária viu sua vida virar de cabeça para baixo quando seus próprios filhos, em um ato de traição, a abandonaram em um asilo. Eles não apenas se desfizeram de todos os seus bens, como também tomaram o controle de sua empresa, acreditando que ela estava indefesa e sem reação. No entanto, o que eles não sabiam era que, por trás da aparente fragilidade, sua mãe já havia arquitetado um plano meticuloso de vingança, pronto para colocá-los de volta em seu devido lugar. Caetana sempre foi uma mulher forte, uma verdadeira matriarca que construiu sua trajetória com muito esforço e dedicação. Aos 87, tudo o que ela desejava era o carinho de seus filhos, Gabriel e Yolanda, e a paz merecida após uma vida de batalhas. No entanto, naquele aniversário fatídico, ela foi surpreendida por uma traição profunda e inesperada. O que deveria ser uma surpresa transformou-se em um pesadelo quando a levaram, contra sua vontade, para uma casa de repouso. Caetana estava sentada no banco de trás do carro, vendo a paisagem familiar desaparecer rapidamente pela janela. Era o dia de seu 93º aniversário, mas, ao invés de comemorar com seus filhos, ela sentiu algo estranho no ar. Gabriel, que dirigia, exibia um sorriso frio, enquanto Yolanda, ao seu lado, não desgrudava os olhos do celular. Sempre sagaz, Caetana começou a se sentir inquieta. "Para onde estamos indo?" ela perguntou, tentando soar calma. "É uma surpresa, mamãe." "Você vai adorar", respondeu Gabriel, sem desviar os olhos da estrada. Caetana forçou um sorriso, mas o desconforto persistia. Gabriel e Yolanda raramente a visitavam e, de repente, no dia de seu aniversário, surgiram com a promessa de uma surpresa. Nos últimos meses, seus filhos haviam falado mais frequentemente sobre sua saúde, sua idade avançada, e perguntado sobre sua casa e seus pertences. Caetana sempre confiou neles de olhos fechados, criou os dois sozinha após a morte do marido e sacrificou muito por eles. Contudo, a sensação de que algo estava muito errado só aumentava. "Quanto tempo vai demorar essa surpresa?" ela tentou novamente, com a esperança de dissipar o mal-estar crescente. "Estamos quase lá", respondeu Yolanda, ainda fixada no telefone. Poucos minutos depois, o carro parou diante de um grande edifício austero. Caetana franziu o senho, tentando entender onde estavam, até que viu a placa na entrada: Residência São Gabriel para Idosos. Um calafrio percorreu sua espinha. "O que estamos fazendo aqui?" Gabriel desligou o carro, saiu e abriu a porta para Caetana. "Mamãe, você precisa de cuidados especiais. Este será o melhor lugar para você", disse ele com uma suavidade que parecia forçada. "Por que você me trouxe aqui?" Caetana perguntou, atordoada. "Eu não preciso disso. Quero voltar para casa agora." Yolanda colocou a mão no ombro da mãe com um sorriso forçado. "É para o seu próprio bem, mamãe. Você não consegue mais fazer tudo sozinha. Aqui é o melhor lugar para você." Sentindo-se traída, Caetana tentou sair do carro, mas suas pernas tremiam e sua cabeça girava. "Por favor, me levem para casa. Eu não posso ficar aqui." "Não façam isso comigo", implorou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. No entanto, seus filhos não deram ouvidos. Gabriel e Yolanda a conduziram para dentro do edifício, ignorando seus apelos. "Vai ser melhor assim, mamãe. Aqui você terá tudo de que precisa", insistiu Gabriel, enquanto a levava gentilmente para dentro da residência. Lá dentro, uma enfermeira com um sorriso gélido os recebeu e começou a acompanhar Caetana até o que seria seu novo quarto. Cada passo que ela dava era uma luta contra a cruel realidade que a cercava. O corredor parecia interminável, e a sensação de claustrofobia aumentava a cada segundo. Quando finalmente chegaram ao quarto, Caetana olhou ao redor, horrorizada. O espaço era pequeno, sem vida, com paredes brancas e estéreis, e nada ali lembrava sua casa ou sua vida. Ela se virou para Gabriel e Yolanda, ainda de pé na porta. "Por favor, quero voltar. Não me deixem aqui", implorou. Gabriel evitou seu olhar, murmurando que era o melhor,
enquanto Yolanda apenas acenou brevemente, sem qualquer emoção real. A porta se fechou, e Caetana ficou sozinha no quarto, sentindo a dor da traição perfurar seu peito. Como puderam fazer isso comigo? Sussurrou entre lágrimas. O silêncio opressor do quarto ecoava a solidão que começava a envolvê-la. Os primeiros dias de Caetana no asilo foram devastadores. Todas as manhãs ela acordava esperando que fosse apenas um pesadelo, mas a realidade cruel se impunha. O quarto estéril, os corredores silenciosos e a indiferença da equipe tornavam tudo mais doloroso. Não havia fotos de família, lembranças ou qualquer vestígio de sua vida anterior. Ela, que sempre foi ativa e no controle, agora se via prisioneira de uma rotina fria e mecânica. As visitas esporádicas e superficiais de Gabriel e Yolanda a magoavam ainda mais. Eles traziam presentes triviais, como frutas ou revistas, agindo como se a visita fosse um favor. Pareciam mascarar a culpa com uma falsa sensação de dever cumprido. Trouxemos frutas frescas para você, mamãe, disse Gabriel em uma visita, colocando a sacola de lado, sem perceber a dor nos olhos da mãe. Caetana olhou para os filhos, buscando algum sinal da compaixão que acreditava existir neles. Quando posso voltar para casa? Perguntou com uma voz frágil, mas decidida. Yolanda suspirou e evitou o olhar. Mamãe, já conversamos sobre isso. Você precisa de cuidados especializados. Tem que se acostumar com este lugar, disse ela, com um tom tão frio quanto sua expressão. A cada visita, Caetana sentia o peso da traição aumentar. Era como se, com cada palavra, seus filhos deixassem claro que ela não fazia mais parte de suas vidas. Eles não estavam ali por amor, apenas para manter as aparências e aliviar a culpa. Mas a maior dor vinha no silêncio, quando a porta se fechava e ela ficava sozinha. As paredes brancas a sufocavam, lembrando-a da vida que lhe foi arrancada. Ela começou a olhar para o relógio na parede, o tic-tac monótono ecoando no quarto vazio, cada segundo um lembrete de que sua liberdade lhe foi tirada. Caetana se lembrava de sua casa, de cada detalhe dos móveis que escolheu com tanto carinho, das memórias que construiu com seus filhos quando eram pequenos, as brincadeiras no jardim, as noites de Natal, as risadas que compartilhavam. Tudo isso agora parecia distante, como um sonho se desvanecendo a cada momento que passava naquele lugar. Uma manhã, enquanto caminhava pelos jardins do asilo, tentando escapar da monotonia, Caetana avistou um grupo de moradores conversando animadamente sob uma árvore. Por um momento, hesitou em se aproximar, sentindo-se deslocada, mas a solidão era esmagadora. Com passos lentos, caminhou até o grupo. Olá, senhora Caetana, disse um homem amigável chamado Eric, ao notar sua presença. Estávamos falando sobre os bons e velhos tempos. Gostaria de se juntar a nós? Caetana sentiu uma leve onda de calor por ser incluída, algo que não experimentava desde que chegou ali. Claro, adoraria, respondeu, sentando-se ao lado de Eric. Enquanto os outros moradores compartilhavam suas histórias, Caetana foi se envolvendo em suas próprias memórias. Conversaram sobre suas famílias, seus passados, e os momentos importantes que viveram. Aos poucos, essas conversas começaram a trazer um pouco de conforto a Caetana, como uma lufada de ar fresco em meio à dor constante da traição. Apesar desse pequeno alívio, a ferida em seu coração continuava a crescer. Nas noites solitárias, ela não conseguia escapar dos pensamentos sobre sua casa e o império que havia construído com tanto esforço. Caetana era uma mulher forte, que lutou arduamente para garantir uma vida digna para seus filhos. Agora, estava reduzida a apenas uma paciente em uma casa de repouso, uma sombra do que um dia foi. Seu corpo começava a sentir o peso de toda essa dor, e a cada dia a sensação de cansaço só aumentava. Ela sabia que esse esgotamento não era apenas físico, mas também mental e emocional. Coisas simples, como andar até o jardim ou sair da cama, se tornavam tarefas enormes. Certa noite, deitada na cama ouvindo o silêncio pesado do quarto, Caetana murmurou para si mesma: como puderam fazer isso comigo? Lágrimas rolavam silenciosamente em seu rosto. Mesmo em meio ao desespero,
uma pequena chama de justiça e vingança ainda ardia dentro dela, o desejo de recuperar o que era seu. Os dias passavam lentos e cruéis, mas, em meio à monotonia do asilo, uma presença começou a suavizar sua dor: Annalise, uma jovem enfermeira diferente dos outros funcionários. Enquanto os outros tratavam Caetana com frieza e mecanicidade, Annalise mostrava uma gentileza que Caetana já não esperava mais encontrar. Uma tarde, enquanto Caetana estava no jardim observando os outros moradores, Annalise se aproximou e sentou-se ao lado dela. "Como você está se sentindo hoje, senhora Caetana?", perguntou com um sorriso sincero. Caetana, que havia aprendido a não confiar nas intenções alheias, hesitou antes de responder: "Estou tentando me acostumar, mas é mais difícil do que imaginei." Sua voz era um sussurro de exaustão, mas havia também um toque de desespero em suas palavras. Annalise olhou para ela com compaixão e tocou sua mão suavemente. "Eu sei que deve ser muito difícil para você. Não deve ser fácil deixar para trás tudo o que conhece, mas saiba que estou aqui para ajudar no que precisar." Caetana sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, e pela primeira vez desde que chegou ali, não se sentiu totalmente sozinha. Havia algo no jeito de Annalise, no tom de sua voz e em sua postura genuinamente preocupada, que fez Caetana baixar a guarda. "Obrigada", murmurou, apertando a mão da jovem enfermeira com gratidão. Vendo que Caetana começava a se abrir, Annalise continuou: "Você não precisa passar por isso sozinha. Às vezes, as pessoas ao nosso redor nos decepcionam, mas isso não significa que devemos desistir." Suas palavras, cheias de empatia, tocaram fundo em Caetana, como se falasse diretamente com sua dor. "Fiz tanto por eles." Caetana começou a desabafar, sentindo a necessidade de compartilhar com alguém que, naquele momento, parecia realmente ouvir. "Sacrifiquei tudo para que Gabriel e Yolanda tivessem uma vida melhor, e agora me descartaram como se eu não fosse nada." Annalise ficou em silêncio por um instante, permitindo que Caetana expressasse sua mágoa. "Muitas vezes, quem mais amamos são os que mais nos magoam", disse Annalise com uma voz suave e encorajadora. "Mas isso não significa que você perdeu seu valor. Você ainda é uma mulher forte e capaz." Caetana enxugou suas lágrimas, sentindo-se mais confortável ao lado da enfermeira. Havia algo naquela jovem que lhe trazia um pouco de paz, uma sensação de que, apesar de tudo, ainda havia bondade no mundo. "Eu não sei mais o que fazer", admitiu Caetana, olhando para o jardim com uma expressão de resignação. "Parece que tiraram tudo de mim, minha casa, minha liberdade, até minha dignidade." Annalise, percebendo a angústia nos olhos de Caetana, apertou sua mão com mais força. "Você ainda tem algo muito importante, senhora Caetana, você tem a si mesma. Enquanto houver vida, sempre há uma maneira de lutar." Essas palavras despertaram algo em Caetana. Após dias mergulhada na dor e na frustração, começou a ver uma luz no fim do túnel. Talvez, afinal, ela não estivesse completamente derrotada. Talvez, com o tempo e a estratégia certa, pudesse mudar sua situação. "Você acha que ainda há esperança?", perguntou Caetana, buscando confirmação nos olhos de Annalise. A jovem enfermeira sorriu: "Sempre há esperança, senhora Caetana. Você só precisa acreditar nisso e, mais importante, agir. Eu estarei aqui para apoiá-la no que precisar." Essas palavras atingiram profundamente o coração ferido de Caetana. Pela primeira vez, desde que foi levada ao asilo, sentiu que não estava sozinha. Annalise não estava apenas oferecendo consolo, ela parecia disposta a ser uma aliada, uma amiga. Nos dias seguintes, Caetana e Annalise continuaram a se aproximar, enquanto a rotina do asilo seguia impessoal e mecânica. O vínculo entre as duas se fortalecia, e Annalise se tornava cada vez mais um apoio seguro para Caetana, oferecendo conselhos, suporte emocional e, acima de tudo, a esperança de que talvez ainda houvesse uma saída. Uma tarde, após mais uma conversa com Annalise, Caetana voltou ao seu quarto com uma nova determinação. Ao se olhar no espelho, enxugou as lágrimas que a acompanharam por tanto tempo e, com um olhar firme, disse a si mesma que lutaria e não deixaria ser derrotada.
Embora o ambiente do asilo ainda fosse opressor e as visitas de Gabriel e Yolanda continuassem esporádicas e cheias de falsidade, o laço com Annalise dava a Caetana forças para enfrentar cada dia. Porém, uma sombra persistente sobre sua mente era a sensação de que havia algo mais por trás das atitudes de seus filhos. Então, num fim de tarde, algo inesperado aconteceu. Antônio, o terceiro filho de Caetana, apareceu na porta. Ele sempre foi o mais sensível e empático, mas havia se afastado da família anos antes, incapaz de lidar com a ganância crescente dos irmãos. Com o rosto marcado pela culpa, ele evitava o olhar da mãe, como se soubesse que também havia falhado com ela. Com a voz carregada de emoção, disse: "Me desculpe por não ter vindo antes. Eu deveria ter feito algo." Ainda surpresa com a visita, Caetana tentou sorrir e respondeu: "Antônio, pensei que você também tivesse me esquecido." Sua voz era suave, mas carregada de meses de dor e abandono. Antônio balançou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. "Nunca, mamãe. Eu só não sabia como lidar com Gabriel e Yolanda. Eles me afastaram de tudo, até de você." Ele sentou-se ao lado de Caetana, segurando sua mão com força. "Eu sei que eles fizeram coisas terríveis, e fui fraco por não ter te protegido." Caetana suspirou profundamente. "Eles me tiraram da minha casa, Antônio." Antônio ficou tomado por uma raiva contida. "Eu suspeitava que eles estavam tramando algo, mas não sabia até onde iriam." Respirando fundo, ele decidiu ser honesto: "Mamãe, Gabriel e Yolanda estão vendendo tudo que você tem. Não é só a casa, eles assumiram o controle do negócio da família. Descobri que falsificaram sua assinatura para isso." Caetana sentiu o chão se abrir. Ela sabia que algo estava errado, mas ouvir aquilo a deixou sem fôlego. Como eles puderam fazer isso? Meus próprios filhos. Como Gabriel e Yolanda chegaram a esse ponto? Antônio, envergonhado, abaixou a cabeça. "Eu não sei, mamãe. Mas sei que eles não vão parar até tirar tudo de você." Olhando nos olhos da mãe, ele prometeu: "Eu não vou deixar isso acontecer." Fui covarde por muito tempo. A dor da traição crescia em Caetana, mas uma nova força começava a surgir. Segurando a mão de Antônio, ela disse: "Você é minha única esperança. Não posso deixar que destruam tudo que construí com tanto sacrifício." Determinado, Antônio assentiu. "Vou lutar por você, mamãe. Não deixarei que Gabriel e Yolanda continuem com esse plano horrível." Enquanto Gabriel e Yolanda manipulavam a empresa, Antônio foi ao escritório familiar onde trabalhou ao lado da mãe. A atmosfera era diferente. Os corredores, antes vibrantes, agora estavam sombrios. Os funcionários, tensos, pareciam temer algo invisível. "Sabe", disse Roberto, um antigo colega, ao encontrá-lo, "as coisas mudaram muito desde que Gabriel e Yolanda assumiram. Metade da equipe foi demitida e a nova gerência, ninguém se sente seguro." Antônio, furioso, manteve a calma e pediu ajuda a Roberto. Ele precisava descobrir o que havia mudado sob o comando dos irmãos. Nas semanas seguintes, Antônio e Roberto vasculharam documentos e registros em busca de inconsistências. Logo, algo suspeito surgiu: vendas de imóveis a preços ridiculamente baixos e assinaturas que não faziam sentido. "É isso", exclamou Antônio, segurando papéis com falsificações óbvias. Eles usaram a assinatura de mamãe para vender a casa por um preço irrisório e desviaram dinheiro para contas pessoais. Roberto ficou chocado. Eles realmente fizeram isso com a própria mãe? Antônio, sentindo raiva e alívio, confirmou. "Sim, e vamos expor tudo." Enquanto isso, no asilo, Caetana começou a sentir uma mudança. Em vez de ser consumida pela dor, ela encontrou força nas pequenas vitórias, nas conversas com Annalise e no apoio de Antônio. Ela sabia que o confronto final com Gabriel e Yolanda se aproximava, mas não seria mais uma vítima passiva. Em uma tarde, Annalise entrou no quarto de Caetana e comentou: "Senhora Caetana, você parece mais determinada ultimamente." Com um leve sorriso,
Caetana respondeu: meu filho Antônio descobriu a verdade. Gabriel e Yolanda acham que me derrotaram, mas mal sabem eles que estão prestes a perder tudo. Analice, apertando a mão de Caetana, disse: a senhora é muito forte. Estarei aqui para ajudar, como sempre estive. Caetana agradeceu, sentindo-se grata. Antes que Analice pudesse responder, Caetana sentiu uma pontada de emoção. Antônio está quase pronto para agir. Só espero que Gabriel e Yolanda não façam algo pior antes que tudo venha à tona. O peso da descoberta da fraude começava a mudar o destino de Caetana. Com as provas em mãos, Antônio estava determinado a expor os irmãos, mas sabia que precisava ser cauteloso. A ganância de Gabriel e Yolanda os cegava, e em seu desespero por controle, cometeriam erros. Eles não perceberam o quanto estavam se comprometendo. Caetana, por sua vez, se preparava emocionalmente para o confronto inevitável. Analice, sempre ao seu lado, era mais do que uma enfermeira, era sua aliada, sua amiga, a única pessoa naquele lugar que genuinamente se importava com o seu bem-estar. Fechamos o cerco, mamãe, disse Antônio durante uma visita secreta ao asilo. Ele trouxe consigo uma pasta de documentos que comprovavam todas as fraudes que os irmãos cometeram. Já falei com um advogado de confiança, continuou ele. Vamos levar isso ao tribunal, mas antes precisamos expô-los publicamente. Caetana, mesmo exausta pela longa batalha emocional, sentiu uma nova energia tomar conta de si. Antônio, Gabriel e Yolanda estão organizando uma grande festa na empresa. Eles serão homenageados por algo que eu construí. Não posso permitir que isso aconteça sem que todos saibam quem eles realmente são. Antônio assentiu, já ciente de que sua mãe estava decidida. De volta à empresa, um grande evento foi preparado para homenageá-los. Será a oportunidade perfeita para revelar tudo, disse Antônio. Estaremos lá e, no momento certo, apresentaremos as provas. Eles não terão como escapar. Enquanto Antônio falava, Caetana olhava para Analice, que permanecia silenciosa e atenta ao seu lado, mas pronta. Analice, vou precisar de você naquele dia. Você tem sido minha força e quero você comigo quando tudo isso terminar. Analice sorriu, com os olhos cheios de determinação. Estarei com você, senhora Caetana. Sempre estive e sempre estarei. Os dias que antecederam o evento foram cheios de preparativos silenciosos. Antônio e Roberto organizaram todos os documentos necessários, enquanto Analice cuidava para que Caetana estivesse preparada. O apoio de Analice foi crucial para manter a força mental e física de Caetana. Cada palavra de encorajamento reacendia o desejo de justiça dentro dela. Finalmente, o dia do evento chegou. A empresa estava luxuosamente decorada, repleta de importantes investidores, figuras do mercado e amigos da família, reunidos no salão principal. Gabriel e Yolanda circulavam confiantes, recebendo elogios por suas conquistas, sem imaginar que seu mundo estava prestes a desmoronar. Caetana, por outro lado, sentia o peso de cada passo, enquanto Antônio e Analice a acompanhavam discretamente por um corredor secundário, guiados por Sophie, uma funcionária leal. Sophie, sempre fiel a Caetana, garantiu que Gabriel e Yolanda seriam pegos de surpresa. Venham por aqui, disse ela, conduzindo-os por uma passagem discreta. Com o corpo ainda frágil, mas a mente focada, Caetana segurou a mão de Antônio. Eu construí tudo isso, murmurou ao passar pelos corredores que antes significavam tanto para ela. E eles destruíram, mas hoje tudo será diferente. Antônio olhou para sua mãe com orgulho. Hoje a verdade prevalecerá, mamãe. Quando Gabriel subiu ao palco para seu discurso, Caetana e Antônio estavam prontos. Analice permaneceu ao lado de Caetana, assegurando que tudo estava em ordem. É uma honra estar aqui hoje para celebrar nossos sucessos, começou Gabriel, com um sorriso carregado de falsidade. Nos últimos anos, Yolanda e eu trabalhamos arduamente para garantir o futuro desta empresa, e agora colhemos os frutos desse esforço. Observando da entrada do salão, Caetana sentiu uma mistura de raiva e tristeza ao ouvir aquelas palavras.
A empresa que ela construiu com tanto sacrifício estava sendo celebrada por 2 traidores. Antônio apertou sua mão. Agora é a hora, mamãe. Eles avançaram pelo salão, e o silêncio tomou conta do ambiente. Todos os olhares se voltaram para Caetana e Antônio enquanto subiam ao palco. Gabriel e Yolanda, prestes a serem homenageados, congelaram ao ver a mãe ali, diante de todos. Desculpem a interrupção, disse Antônio, pegando o microfone das mãos de Gabriel, que parecia incapaz de reagir. Antes que essa cerimônia continue, há algo que todos aqui precisam saber. Gabriel tentou intervir, mas sua voz falhou. Ao seu lado, Yolanda estava ainda mais nervosa, sem saber como reagir. Caetana, com a voz firme e clara, pegou o microfone e olhou para o público. Meus filhos, Gabriel e Yolanda, fui traída de todas as formas possíveis. Falsificaram minha assinatura, venderam minhas propriedades e desviaram dinheiro. Aproveitaram-se da minha confiança e me deixaram sem nada. Antônio começou a apresentar os documentos que havia preparado, projetando as provas em uma grande tela para que todos vissem as assinaturas falsas, as vendas fraudulentas e as transferências ilegais de fundos. Tudo estava à vista de todos. Gabriel e Yolanda, incapazes de se defender, ficaram paralisados, com o rosto pálido. O salão, antes cheio de aplausos e comemorações, agora estava repleto de murmúrios. O choque e a indignação tomaram conta. O silêncio no salão era esmagador. As revelações de Caetana e Antônio caíram como uma bomba sobre os presentes. Gabriel e Yolanda, congelados de medo e vergonha, ainda tentavam assimilar o que acabou de acontecer. As provas projetadas nas telas, visíveis para todos, eram irrefutáveis. As falsificações, o desvio de dinheiro, as vendas ilegais, tudo foi revelado. Os murmúrios dos convidados logo se transformaram em olhares de reprovação e desdém. Amigos da família, investidores e antigos colegas estavam chocados, incapazes de acreditar que os herdeiros de Caetana pudessem ser responsáveis por tamanha traição. Caetana, sentindo o peso das revelações, respirou fundo. Havia uma mistura de emoções dentro dela, tristeza, raiva, mas também alívio. Ela finalmente conseguiu desmascarar os filhos que lhe roubaram tudo. Gabriel e Yolanda traíram não só a mim, mas a todos vocês, disse Caetana, sua voz ecoando pelo salão. Usaram o nome da nossa família, a empresa que eu construí, para roubar e enriquecer às minhas custas. Isso precisa acabar agora. Gabriel, ainda em choque, tentou reagir. Isso é um absurdo! Gritou, mas sua voz tremeu. Essas acusações são falsas, estão tentando nos incriminar. Mas já era tarde. Antônio, segurando o microfone com firmeza, respondeu calmamente, as provas estão aqui, Gabriel. Não há como escapar da verdade. Você falsificou a assinatura da nossa mãe, vendeu suas propriedades por valores irrisórios e desviou o dinheiro da empresa, tudo enquanto ela estava vulnerável, em uma casa de repouso, sem saber o que você fazia. Yolanda, em desespero, tentou apelar ao público, não acreditem nisso. Fizemos o que era necessário para cuidar da nossa mãe, ela estava perdendo o controle e precisávamos tomar as rédeas. Caetana, com os olhos fixos nos filhos, balançou a cabeça. Vocês me deixaram sem nada e ainda têm a coragem de se justificar? Eu confiei em vocês, fiz tudo por vocês. Nesse momento, o advogado de Antônio subiu ao palco e declarou, as provas serão imediatamente levadas ao tribunal. Gabriel e Yolanda responderão por seus crimes, e todas as medidas legais serão tomadas para garantir que a senhora Caetana recupere o que lhe foi roubado. O salão foi novamente tomado por murmúrios, agora de apoio a Caetana. Investidores começaram a se retirar do evento, enquanto alguns se aproximavam para oferecer solidariedade. A reputação que Gabriel e Yolanda construíram ao longo dos anos estava em ruínas. Eu dei tudo a vocês, continuou Caetana, olhando para seus filhos, e é assim que me retribuem? Com engano e traição? Vocês não merecem o nome que carregam, nem o que eu construí. Gabriel e Yolanda, percebendo que não havia mais escapatória, começaram a perder o controle.
Gabriel, agora visivelmente abalado, tentou manter a compostura, mas sua voz vacilava. Você sempre nos controlou, sempre quis que fizéssemos tudo à sua maneira. Antônio interrompeu, sua voz firme, foi desse jeito que ela construiu tudo o que temos, e mais importante, nos manteve unidos como uma família. Mas vocês escolheram a ganância em vez dos valores, e agora enfrentarão as consequências. Enquanto isso, seguranças se aproximaram para escoltar Gabriel e Yolanda, que ficaram em choque, incapazes de acreditar no que estava acontecendo. Tentaram resistir, mas as provas eram claras, e o público não tinha mais dúvidas sobre quem eram os verdadeiros vilões daquela história. Ao ver seus filhos sendo levados, Caetana sentiu um profundo alívio, mas também uma imensa tristeza. Eram seus filhos, ela os havia criado, dado tudo a eles, mas escolheram o caminho da traição. Antônio segurou a mão de sua mãe com gentileza e disse: acabou, mamãe, finalmente acabou. Caetana, ainda com um olhar firme, respondeu suavemente: ainda não, meu filho. Eles ainda têm muito a pagar pelo que fizeram, mas agora temos uma chance de reconstruir o que foi destruído. Nos dias seguintes, as consequências para Gabriel e Yolanda foram rápidas e devastadoras. Ambos foram processados por fraude, falsificação e peculato. Seus bens foram confiscados, e eles perderam todo o controle sobre a empresa familiar, que foi devolvida a Caetana por ordem judicial. Com Gabriel e Yolanda fora de cena e a empresa de volta ao controle de Caetana, ela finalmente sentiu que um novo capítulo estava por vir. O peso da traição de seus filhos ainda pairava sobre ela, mas havia um profundo alívio em saber que a justiça estava sendo feita. Ela não estava mais sozinha na luta. Antônio estava ao seu lado, e com o apoio de Analice, Caetana começou a reconstruir sua vida. Os dias que se seguiram ao confronto foram marcados por mudanças significativas na empresa e na vida de Caetana. A empresa, antes sufocada pela ganância e má gestão de Gabriel e Yolanda, começou a prosperar novamente sob a liderança de Antônio. Antônio tomou decisões sábias, restaurando a confiança dos funcionários e parceiros, muitos dos quais haviam sido marginalizados pelos antigos administradores. Embora aliviado pela vitória, Antônio sabia que ainda havia muito trabalho a fazer. Mamãe, disse ele em uma tarde ensolarada, enquanto visitava Caetana no asilo, as coisas estão melhorando. A empresa está mais forte, e as pessoas estão começando a acreditar em nossa família novamente. Caetana olhou para o filho com um sorriso suave. Eu sabia que você conseguiria, Antônio. Sempre soube que você tinha o coração para liderar. Agora, com tudo em suas mãos, finalmente posso descansar. Saiba que o que construímos é seguro. Caetana ainda vivia no asilo, mas agora por decisão própria. Ela havia feito verdadeiros amigos lá e, com o apoio de Analice, sentia-se mais forte e segura do que em qualquer outro momento, desde que Gabriel e Yolanda tentaram destruí-la. A pequena rede de apoio que formou com outros residentes e funcionários a fez sentir-se conectada, mesmo depois de todas as perdas. Analice, como sempre, estava por perto, oferecendo conforto e cuidado. Ela se tornou mais do que uma enfermeira, era uma confidente, uma amiga leal, e Caetana a tratava como parte da família. Analice, disse Caetana certa manhã, enquanto tomavam café juntas, você é uma das razões pelas quais consegui enfrentar essa tempestade. Não sei o que faria sem você. Analice sorriu, com os olhos brilhando de carinho. Senhora Caetana, fico feliz em saber que pude ajudar, mas a força sempre esteve dentro de você. Eu só te dei um empurrãozinho. Nos corredores do asilo, Caetana começou a ser vista de forma diferente. Antes, era vista como uma mulher derrotada, abandonada pelos filhos que tanto amava. Agora, era uma figura de resiliência, alguém que, apesar das adversidades, reencontrou sua dignidade e justiça. Na empresa, Antônio implementou as mudanças que sua mãe sempre desejou, mas que Gabriel e Yolanda ignoraram. Ele recontratou funcionários injustamente demitidos e reformulou as políticas para garantir que a empresa voltasse a ser um lugar de colaboração e respeito. As finanças, prejudicadas pelos atos de seus irmãos, estavam se recuperando aos poucos, e o nome da família,
outrora manchado, começava a ser restaurado. No entanto, o legado de Gabriel e Yolanda ainda pairava sobre todos. Embora condenados, suas ações deixaram marcas profundas na família e na empresa. Para Caetana, a dor emocional de ter sido traída pelos próprios filhos jamais desapareceria completamente, mas, com Antônio ao seu lado, ela encontrou um novo propósito: ajudar a reconstruir o que havia sido destruído, mesmo que indiretamente. Um dia, enquanto Antônio conversava com novos investidores, ele mencionou algo que vinha considerando há tempos. "Mamãe", ele disse em uma conversa particular, "você fez muito por todos nós. Acho que é hora de pensar em você e em como deseja viver os próximos anos." Caetana olhou surpresa. "O que quer dizer?", perguntou. "Você sempre trabalhou incansavelmente para garantir o bem-estar da nossa família, e sei que isso lhe custou muito. Talvez seja hora de pensar em como você quer viver daqui em diante, talvez fazer algo apenas para você." Caetana ficou em silêncio por um momento, pois a ideia de viver para si mesma era algo que não considerava há muito tempo. Ao longo de sua vida, dedicou-se aos filhos, aos negócios e à construção de um legado. Agora, com tudo se reorganizando ao seu redor, talvez fosse o momento de finalmente pensar em si mesma. "Você tem razão", admitiu com um sorriso melancólico. "Talvez eu finalmente possa fazer algo por mim, viajar, explorar novos horizontes, viver uma vida mais simples." Antônio sorriu, feliz ao ver sua mãe começando a pensar em algo além das responsabilidades que sempre carregou. "Você merece, mamãe, e se precisar de algo, estarei sempre aqui." Caetana, que por muito tempo havia sido uma empresária dedicada, agora se permitia sonhar novamente, mas desta vez com algo muito mais pessoal. Analice, sempre presente nesses momentos de reflexão, não pôde deixar de perceber a mudança em sua amiga. "Senhora Caetana, você parece diferente ultimamente, como se algo tivesse mudado dentro de você." Caetana sorriu, olhando para o céu azul acima. "Acho que você está certa, Analice. Passei tantos anos lutando e me preocupando com o futuro, que esqueci como é viver o presente. Agora, pela primeira vez, sinto que posso fazer isso." Analice assentiu com satisfação. "E o que pretende fazer com essa nova fase, senhora Caetana?" Caetana parou por um momento, refletindo sobre todas as possibilidades que agora se abriam diante dela. "Estive pensando em viajar. Sempre quis ver o mundo além dos negócios e das responsabilidades. Talvez este seja o momento certo." "Você tem algum lugar específico em mente?", perguntou Analice, curiosa. "Sempre quis visitar as pequenas vilas na Itália, de onde vieram meus avós. Também pensei em conhecer o sul da Espanha e suas paisagens, que até então eu só conhecia através dos livros. Quem sabe agora descobrir novos lugares que nunca imaginei visitar." Analice sorriu amplamente. "Isso parece incrível. Tenho certeza de que será uma experiência transformadora." Foi nesse momento que Caetana tomou uma decisão importante. Não seria apenas uma viagem qualquer, mas uma jornada de redescoberta, para se reconectar com suas raízes e buscar novos horizontes. A vida lhe havia dado uma segunda chance, e ela estava determinada a aproveitá-la ao máximo. Nos dias seguintes, Caetana começou a planejar a viagem com a ajuda de Antônio e Analice. Embora ainda morasse na casa de repouso, agora por sua própria escolha, Caetana sabia que podia retomar o controle de sua vida. Ela queria começar com algo especial, uma visita ao lugar onde sua família começou, uma vila pitoresca na Itália, onde seus avós nasceram. "Acho que será uma forma de honrar minha história, minha família, voltando às minhas raízes, mas também seguindo em frente com algo novo", disse Caetana a Antônio enquanto discutiam os detalhes da viagem. Antônio, sempre a apoiando, concordou: "Você merece isso, mamãe. Mais do que nunca, você merece viver para si mesma, sem as preocupações que sempre te cercaram." Analice, que estava por perto, sorriu ao ouvir a conversa. "E não se preocupe, dona Caetana, estarei com você em cada passo dessa jornada." Caetana olhou para Analice com gratidão, por ter encontrado alguém que não apenas se importava, mas que se tornou uma verdadeira amiga.
Não poderia pedir uma companhia melhor para essa nova fase da minha vida. Enquanto os preparativos avançavam, Caetana começou a se despedir silenciosamente de um passado cheio de lutas. Ela ainda se encontrava ocasionalmente com outros residentes da casa de repouso, e suas conversas frequentemente envolviam lembranças e histórias de vida. Mas, ao contrário de antes, Caetana não se sentia mais presa a essas memórias. Ela havia decidido viver o presente, acima de tudo, para si mesma. O dia da partida finalmente chegou. Caetana, Antônio e Analice estavam no aeroporto, prontos para embarcar na primeira etapa da jornada. Embora Antônio não acompanhasse sua mãe na viagem, ele estava lá para garantir que tudo corresse bem. Ele olhou para Caetana com orgulho nos olhos. "Mamãe, tenho certeza de que essa viagem será a renovação que você merece", disse ele, segurando as mãos da mãe. Caetana, com um sorriso tranquilo, respondeu: "E você, Antônio, está pronto para cuidar da empresa e dar continuidade ao nosso legado familiar?" "Sei que estou deixando tudo em boas mãos." Antônio assentiu, a voz firme e determinada: "Prometo honrar tudo o que você construiu, mamãe. Você me ensinou a lutar com integridade, e é isso que farei." Com um abraço apertado, Caetana e Antônio se despediram. Ao lado de Caetana, Analice aguardava o chamado para o embarque. "Então, pronta para a aventura?" Analice perguntou, os olhos brilhando de excitação. Caetana respirou fundo e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se completamente livre. "Mais do que pronta, Analice. Estou pronta para viver." E assim embarcaram no avião, deixando para trás uma vida cheia de altos e baixos, mas com a certeza de que o futuro estava finalmente em suas mãos. Caetana não sabia exatamente o que encontraria nessa jornada, mas, pela primeira vez, isso não importava. Ela estava disposta a descobrir, e acima de tudo, a viver plenamente o tempo que ainda tinha. E assim, com o coração leve e o espírito renovado, Caetana embarcou em sua nova aventura, uma jornada que simbolizava não apenas um novo começo, mas também a prova de que, mesmo após as maiores adversidades, a vida pode nos surpreender com novas oportunidades de felicidade. Caetana e Analice desembarcaram na Itália sob o céu claro de uma manhã ensolarada. O ar tinha um frescor que parecia soprar novas brisas sobre a vida de Caetana, fazendo-a sentir-se mais leve a cada passo. A pequena vila, com suas ruas de pedra, edifícios históricos e o suave som de conversas ao longe, era um lugar que Caetana sempre sonhou em visitar. Agora, com Analice ao seu lado, ela estava finalmente ali, pronta para se reconectar com suas raízes, e ao mesmo tempo, descobrir uma nova versão de si mesma. Enquanto caminhavam pelas ruas da vila, Caetana sentia como se estivesse voltando no tempo, andando pelas memórias de sua família. "Minha avó costumava me contar histórias sobre este lugar", disse Caetana com um sorriso nostálgico. "Aqui as pessoas entendiam o verdadeiro significado de comunidade e família." Analice, absorvendo o ambiente, podia sentir o quanto aquela viagem significava para Caetana. "Acho que ela ficaria orgulhosa de vê-la aqui, senhora Caetana. Ela certamente sabia que, um dia, você voltaria a este lugar." Caetana assentiu, os olhos brilhando de emoção. "Sinto-me mais conectada a ela agora do que nunca. E com isso, sinto que posso finalmente me permitir algo que nunca fiz, ser feliz, sem preocupações." Os dias na Itália foram uma experiência de redescoberta para Caetana, que se permitiu explorar a vila em um ritmo tranquilo, visitando os locais. Caetana caminhava pelos mercados, conversando com os moradores, e acima de tudo, absorvendo cada instante com o coração aberto e em paz. Analice, sua companhia constante e divertida, sempre estava ao seu lado, ajudando-o a vivenciar essa nova etapa com leveza e sem pressões. Numa tarde especialmente ensolarada, enquanto tomavam café em uma pequena praça, Analice perguntou à senhora Caetana: "Agora que você voltou às suas raízes, o que vem a seguir? O que espera desta nova fase da sua vida?" Caetana fez uma pausa, observando a vida ao redor, família passeando, crianças correndo, tudo acontecendo ao seu redor. "Analice, acho que pela primeira vez em muito tempo, não tenho um plano rígido, e isso é libertador.
Eu costumava planejar cada detalhe da minha vida, cada passo que dava, mas agora quero ver onde a vida me levará. Analice sorriu. Isso soa como a verdadeira liberdade. Caetana assentiu. Sim, e acho que é exatamente isso que sempre busquei, sem perceber. A vida me testou de muitas maneiras, tirou muito de mim, mas também me deu a chance de reconstruir, e é isso que quero, não apenas sobreviver, mas realmente viver. Conforme os dias se transformaram em semanas, Caetana começou a entender que essa jornada não era apenas uma visita às suas origens, mas também o fim de um capítulo. O lugar que antes simbolizava o início da história de sua família agora ajudava a fechar um ciclo de lutas e abrir um novo, mais suave e cheio de significado. Em uma noite tranquila, enquanto Caetana e Analice caminhavam pelas colinas sob um céu estrelado, Caetana sentiu uma paz profunda. Embora a traição de Gabriel e Yolanda ainda estivesse em suas memórias, já não a dominava mais. Em vez disso, ela se concentrou na beleza da simplicidade ao seu redor, as pequenas alegrias, as conversas sinceras, e as novas conexões que estava criando. Você parece mais em paz, Analice comentou, quebrando o silêncio da noite. Caetana sorriu suavemente, olhando para o céu. Estou. Por muito tempo, carreguei o peso da decepção e da traição. Gabriel e Yolanda fizeram escolhas terríveis, mas não posso deixar que isso continue a me definir. Aprendi que, apesar do que aconteceu comigo, ainda posso escolher como viver, e escolho viver em paz. Sempre atenta às emoções de Caetana, Analice parou e a olhou. Você é uma inspiração, senhora Caetana. Nunca imaginei que alguém pudesse passar por tudo o que você passou e ainda sair tão forte e determinada. Emocionada pelas palavras da amiga, Caetana segurou sua mão em gratidão. Eu tive ajuda, Analice. Sem você, Antônio e todos que me apoiaram, eu não teria conseguido. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos lembre do nosso valor, e todos vocês fizeram isso por mim. Ao final de sua jornada na Itália, Caetana já não era a mesma mulher que havia chegado. Sentia-se renovada, revigorada e pronta para viver cada dia com gratidão e plenitude. Quando chegasse o momento de voltar para casa, Caetana sabia que não estaria deixando nada para trás, levando consigo apenas a certeza de que, mesmo após as maiores tempestades, sempre há espaço para um novo começo. No voo de volta, Analice, com um brilho nos olhos, perguntou: e agora? Qual será a próxima aventura, Dona Caetana? Caetana riu, sentindo uma leveza que há muito não experimentava. Ainda não sei, Analice, mas essa é a parte mais emocionante. A vida me surpreendeu de tantas maneiras que acho que estou pronta para o que vier. De volta à sua rotina, Caetana não retornou ao asilo com o mesmo sentimento de confinamento que antes carregava. Agora, aquele lugar era apenas mais um ponto de partida para novas aventuras. Ela tinha amigos lá, um filho dedicado e um amigo leal ao seu lado. Mas, acima de tudo, Caetana tinha a si mesma, e isso era o mais importante. A narrativa de Caetana nos convida a refletir sobre a força interior que reside em todos nós, especialmente diante das adversidades. Ao longo da vida, Caetana enfrentou desafios que a levaram ao limite da confiança humana, traída pelos próprios filhos e privada de tudo o que construiu com sacrifício. O que torna essa história tão poderosa é o fato de que, mesmo diante de tamanha traição e perdas, ela se permitiu reerguer. No final, a escolha de viver em paz e de forma simples, sem as amarras do passado, é uma lição poderosa. Caetana nos mostra que, mesmo após os momentos mais sombrios, há sempre uma chance de recomeçar, de redescobrir o que é realmente importante e, acima de tudo, de viver plenamente o presente. Ao embarcar em sua viagem à Itália, ela não apenas fecha um ciclo de dor e traição, mas abre as portas para uma nova vida, cheia de liberdade e significado. Essa história nos inspira a acreditar que, independentemente do que nos aconteça, sempre podemos encontrar o caminho de volta à nossa própria verdade e felicidade. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!